Samuel 18. Eu estou usando a NVI hoje. 1 Samuel 18. Desculpa, 2 Samuel 18. Versículo 19. Diz assim: Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar essa notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião, hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele instruiu: Não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Aimás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e saudou-o. Prostrou-se o rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, o meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: Vi que houve uma grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Senhor, que a tua palavra crave no nosso coração, limpe da nossa mente toda a confusão, toda a ignorância, todas as trevas e nos guie pela luz, pelo conhecimento, pelo entendimento e pela sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto conta um período da história de Israel em que um filho de Davi se rebela contra o próprio pai. Davi era rei em Israel e um filho dele, chamado Absalão, ele se rebela contra o pai e há uma guerra entre o exército e os soldados fiéis ao rei Davi e aos exércitos e soldados fiéis ao rei Absalão, que usurpou o trono do pai e se
declarou rei no lugar do pai. E esses exércitos se encontram para a guerra. E os exércitos do rei Davi prevalecem contra os exércitos do filho de Davi, Absalão. Quando o exército de Davi foi enviado por Davi, Davi disse: não façam mal ao meu filho, cuidem bem dele, tomem cuidado, ou seja, tentem vencer essa guerra sem maltratar o meu filho. Os 3 principais líderes, generais da guerra de Davi ouviram. E diz que quando eles estavam guerreando entre carvalhos e arbustos, muitos homens morreram, não tanto pela espada, mas pelo bosque, pelas árvores. Por conta dos cavalos bater nas árvores, eles ficarem presos nas árvores, as árvores do bosque onde aconteceu a guerra matou muitos homens. E o próprio Absalão, o rei usurpador, ele foi fugir, ele foi machucado na guerra, e quando ele estava fugindo, ele ficou preso. E a Bíblia diz que ele ficou preso entre o céu e a terra. E um homem viu ele preso e foi até Joabe, um dos generais de Davi, e disse: vi Absalão preso entre a árvore. E Joabe disse: por que você não matou ele? E ele disse: jamais eu iria levantar a mão contra o filho do rei. Eu vi o rei dizendo para vocês que era para tratar o filho dele com gentileza. E então, nada é oculto aos olhos do rei. Se eu levanto a mão contra o filho do rei, o rei ia descobrir, e até você ia se voltar contra mim, e eu seria morto. Mas Joabe disse o seguinte: eu não vou mais perder tempo ouvindo você. E diz que ele foi até onde estava Absalão preso na árvore, e ele pegou, a Bíblia diz, dardos, e atravessou o coração de Absalão, matando ele a sangue frio. Ou seja, ele estava rendido, poderia descer ele e levar para o rei, mas ele optou por matá-lo. E diz que depois que ele jogou e lançou esses 3 dardos no coração, diz que 10 servos dele rodearam Absalão e terminaram o serviço, né, de matar Absalão. Agora vem Joabe e toca a trombeta dizendo para o exército: voltem, porque Absalão está morto. Essa guerra foi vencida, a batalha foi vencida. O tumulto, a rebelião foi acabada. E os exércitos voltam, e agora é necessário levar a mensagem para Davi. É necessário avisar Davi. Davi está lá em Jerusalém, ignorante daquilo que está acontecendo no campo de batalha. E agora Joabe vai informar Davi das novidades que está acontecendo no campo de batalha. E ele então diz que vem um homem chamado Aimás e se oferece para ir como mensageiro. E ele chama outro homem, um etíope, e para ser o mensageiro. E mensageiro aqui é aquele que leva a mensagem. A Bíblia, ela traz uma característica para ensinar a respeito daquilo que os mensageiros fazem. Temos aqui uma guerra acontecendo numa região, e Davi está em uma outra região, ignorante, como eu disse para vocês, sem saber o que está acontecendo na guerra. E de lá da guerra, de onde está acontecendo as coisas, as informações, é enviado um mensageiro até Davi para trazer as notícias daquilo que estava acontecendo lá na guerra. Até aqui tudo bem? Porque a Bíblia fala que existem 2 mensageiros: mensageiros angelicais e mensageiros humanos. Os mensageiros angelicais são aqueles que estão lá nas regiões celestiais, aonde acontece uma guerra que nós não vemos. Uma guerra que nós somos como Davi, ignorantes do que está acontecendo lá. E através da oração, Deus envia os seus anjos como mensageiros até nós, para nos dizer o que está acontecendo nas regiões celestiais. Para que nós saibamos o que está acontecendo lá e nos posicionemos com as informações que esses mensageiros trazem a nós.
E a Bíblia diz que os anjos, eles trazem, né, eles são mensageiros e ministros daqueles que herdam a salvação. Anjo não vai falar com não crente. Anjo não vai falar com o mundano. O anjo, ele é enviado à igreja, aos santos, àqueles que esperam no Senhor, oram ao Senhor e confiam no Senhor. Então os anjos são enviados como mensageiros. E nós somos enviados, assim como os anjos são enviados das regiões celestiais para falar com a igreja é enviada da vida espiritual, é enviada ao mundo para levar a mensagem àqueles que são ignorantes da morte de Jesus, da salvação, do caminho da vida. Sim ou não? Jesus, ele disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Ide. Então ele está enviando os seus mensageiros. João 21, Jesus vai dizer, da mesma maneira que o Pai enviou a mim, eu envio vocês. João 20, 21. Então Jesus nos envia da mesma forma que o Pai o enviou. Só que como mensageiros, todos nós então somos mensageiros. Então saiba hoje aqui, se você é salvo em Cristo Jesus, se você é batizado, se você é um crente, Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Pregue o evangelho. Não importa, pastor, mas eu me converti ontem. Então, de ontem para hoje você tem testemunho para dar. Testemunho de tantas coisas boas que o Senhor fez na sua vida. Tem alguém aqui que Jesus fez alguma coisa boa na sua vida? Se Jesus fez alguma coisa boa na sua vida, levanta a mão. Então você tem aquilo que testemunhar. Então vá e anuncie aquilo de bom que Jesus fez na tua vida. Agora, você precisa ser fiel. É necessário que tenha fidelidade. Aqueles que servem, aqueles que são mordomos, eles precisam ser fiéis. Coloca, por favor, 1 Coríntios 4:2. O que se requer desses encarregados, mordomos, dispenseiros, depende da tradução. Resumindo o que se requer daqueles que servem, daqueles que trabalham para o Senhor, é que sejam fiéis. Fidelidade. Agora coloca, por favor, Provérbios 25:13. Provérbios 25:13 diz, como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Então, se nós somos mensageiros de confiança, nós renovamos, revigoramos o ânimo de Jesus. Pastor, Jesus se desanima? Jesus não se desanima, mas Ele se alegra com a nossa fidelidade. Não foi o que Jesus disse quando veio aquele homem de fé? Ele falou assim, não vi uma fé dessa em todo o Israel. Ele se alegrou com a fé, então Ele se alegra com a atitude de confiança, de fidelidade dos seus mensageiros. Agora, por favor, coloca 2 Timóteo 2:2. Paulo falando para Timóteo diz o seguinte, olha Timóteo, as palavras que você ouviu eu dizer na presença de muitas testemunhas, confie essas palavras a homens. Homens aqui é só sexo masculino, irmãos? Ou homem aqui está falando de humanidade? Filhos de Adão. Então confie essas palavras a pessoas, não é ao cachorro, não é ao rádio, são pessoas. Confie essas palavras a pessoas fiéis. Então, somos chamados a ser mensageiros com uma mensagem e devemos ser mensageiros de confiança para Jesus, fiéis
a Ele, fiéis à sua mensagem. Jesus, Ele é o remetente. Ele é o remetente, Ele é aquele que nos envia. E Ele é aquele que diz a quem devemos ir. O mensageiro não escolhe. Senhor, eu quero ir para Disney. Senhor, eu quero falar na minha escola, que é mais fácil. Senhor, eu quero... Não escolhemos a quem vamos. Nós simplesmente somos enviados. E aonde Ele nos envia, devemos ir. Então, não escolhemos aonde vamos. E também não escolhemos o que dizer. Nós não escolhemos a mensagem. Ele diz para quem devemos ir, a quem devemos ir, e Ele diz o que devemos dizer. E aí devemos ter obediência e lealdade. E devemos também ter lealdade, obediência, na verdade fidelidade à mensagem. Então, fidelidade ao remetente, fidelidade àquele que nos envia, e fidelidade à mensagem. Não alterar a mensagem. Perfeito? Já passei da metade, irmãos, estou correndo. Mas eu estou vendo que vocês estão me captando. Se eu visse vocês com carinha de quem estava boiando, eu estaria indo mais devagar e voltando. Mas eu estou vendo que vocês estão entendendo. Portanto, para mostrar para vocês a diferença de um mensageiro fiel e um mensageiro infiel, esse texto que nós lemos hoje fala de um cuxita, um etíope, e fala de Aimás, filho de Zadok. Um é um mensageiro fiel, o outro não é um mensageiro fiel. Vamos aprender com esses homens a diferença dos mensageiros. Primeiro, Aimás. Vimos aí que o filho de Davi estava morto. E Aimás, o filho de Zadok era um sacerdote. Esse Aimás, ele foi até Joabe, que havia matado o filho de Davi, e falou assim: deixa eu ir, deixa eu correr, eu quero ir, a minha vez. Ele falou assim: por que você está com tanta pressa? Não tem nada de bom para você, Davi não vai te recompensar. Por quê? Porque o filho do rei está morto. Ele correu e pediu, queria tanto ir, as palavras dele eram: deixa eu ir dizer para Davi que os exércitos dele ganharam, que ele venceu os inimigos dele. Ele falou: não tem nada para você falar, deixa que outro vai. Primeiro, esse mensageiro, ele é filho de Zadok. Primeira coisa que a gente aprende: Aimás não é o bom mensageiro, tá bom? Então vamos começar primeiro a não ser igual a Aimás. Então ele é a imagem do que não é um bom mensageiro. Então, primeira coisa que a gente aprende: não é porque tem pedigree que é um bom mensageiro. Filho de sacerdote, não é? Logo a gente pensa que os filhos de pastores já nascem pastores. Filhas de mulher de oração se tornarão mulheres de oração. Não é porque é filho de pastor que tem know-how para assumir uma igreja. Não é porque é filho de pastor que é pregador. Não estou dizendo que nenhum filho de pastor pode assumir a igreja do pai. Eu estou dizendo que aqueles filhos de pastores que assumem a igreja do pai, não é porque ele é o filho do pastor, é porque Deus escolheu ele para assumir aquela igreja. Não existe nepotismo na igreja. A igreja é de Jesus. Então não é porque ele era filho de Zadok que ele era um bom mensageiro. Então não é porque olhamos e falamos assim: nossa, olha só essa igreja, são 5 gerações de pastores, 5 gerações de missionários, com certeza tem uma unção nessa família. Não, nem sempre. Não é porque nasceu, é porque é um bom mensageiro. Aimás era filho de Zadok e não era um bom mensageiro. Segundo, o mensageiro, então,
ele não é porque ele é filho, tem pedigree, que ele é mensageiro. 2, o mensageiro não insiste em levar a mensagem. O mensageiro, ele não fala assim, manda eu quero ir lá. O mensageiro, ele diz, eis-me aqui. O mensageiro, ele diz, sim, envia-me a mim, quando o Senhor fala, a quem eu enviarei. Mas se Deus não fala a quem eu enviarei, ele só tem que estar posicionado no lugar dele. Ele não deve dizer, me envia. Por quê? Porque é o Senhor que vai chamá-lo no tempo dele, é o Senhor que vai escolhê-lo. Então esse homem, ele errou porque ele ia atrás e falava, eu quero ir, eu quero levar essa mensagem para o rei. Então, segundo, o mensageiro não insiste. Muitos correm atrás de ministério na igreja. Eu quero tanto ser cantor, eu quero tanto ser pregador, eu quero tanto ser missionário. Não corra atrás. Viva a sua vida lá no mundo, onde você está, o mais crente possível. Que você conseguir, dependendo do Espírito Santo, sendo fiel nas suas contribuições, sendo fiel no seu trabalho, não matando hora de trabalho, sendo fiel ao seu patrão, sendo fiel na sua igreja, servindo, evangelizando, orando, e pode ter certeza que o Senhor vai te chamar. Não é, vem para a igreja e fala assim, pastor, que depender de mim, vai para o monte com o pastor, almoça com o pastor, sai com o pastor, está sempre na igreja, trabalhando, servindo, mas lá fora às vezes não dá bom testemunho, às vezes é preguiçoso, é preguiçosa, é irado, é magoado. O pastor olha e fala assim, olha que servo, olha que serva, maravilha, é uma mão na roda para mim, me ajuda, e muito. Mas o Senhor está dizendo assim, você não vê o que eu vejo. Você só vê ele aí, eu olho o Corá. O pastor olha e fala assim, deve ser, é Eliabe, olha só a capacidade, mas Deus fala, não é esse. É o Senhor que escolhe. Então não corremos atrás. Não corremos atrás. Irmãos, eu fui para a igreja, na minha cabeça, para desmascarar um pastor que curava as pessoas e dizia, olha, Deus está me mostrando que você tem um problema no coração. Eu fui lá na igreja para dizer, esse cara é um mentiroso. Fui lá perto do banco da frente, saí de lá convertido. E esse pastor que eu achava que era um mentiroso, disse no final que um dia esse menino vai ser pastor, Deus está chamando ele. Eu nem sabia o que era isso, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Deus chama, Deus escolhe, não precisamos insistir. 3, que ele fez, ele corre por privilégio. Ele queria ter o privilégio de ser o primeiro a chegar no rei. E levar a notícia boa para o rei. Então o mensageiro ruim, o mensageiro carnal, o mensageiro que não é o mensageiro de Deus, ele corre por privilégio. Ele ora, ele sobe no monte, ele prega, ele aconselha, ele visita, olhando os privilégios que ele vai ter. E são privilégios terrenos. Então ele alisa mais as ovelhas que têm a lã um pouco maior. Ele cuida mais daqueles olhando os privilégios. Poxa, aquela irmã faz um almoço maravilhoso. Só visita na hora do almoço. Aquele irmão ali tem uma empresa. Está sempre visitando a empresa do irmão. Não, aquele irmão lá só serve pelos privilégios que pode ter. Irmãos, isso é um perigo demais. É um perigo. Um perigo. Eu aprendi, irmãos, e eu aprendi com vocês. Foram vocês que me ensinaram.
Vocês são tão amorosos comigo, tão amorosos com a minha família, que eu falo assim, tem que cuidar, que senão os irmãos, como disse o apóstolo Paulo, tiram até os próprios olhos para dar para a gente. Porque vocês são ovelha. E ovelha é assim. É fácil dos lobos pegar. Eu falei assim para minha esposa, eu falo assim, eu tenho certeza, irmãos, eu posso falar assim, a minha esposa vai até rir que eu vou falar agora. Vocês vão ouvir agora o que o pastor cochicha com a esposa no carro, quando estão indo para casa, quando fala de vocês. Eu falo assim, os irmãos são tão bondosos, se eu falasse assim, irmão, eu quero ir aí orar por você na sua casa, tá com você, você faz uma picanha para mim? Na hora os irmãos fazem. Você faz para mim um camarão, o irmão vai fazer. Nunca vocês vão me ouvir eu fazer isso. Nunca. Se vocês fizerem, eu agradeço. Mas eu não vou pedir. O que eu quero dizer para vocês é que muitos correm atrás dos privilégios. Isso que nós fizemos aqui, eu orei um por um. Vocês viram quanto tempo eu gastei aqui orando? Tem igreja que eu ia sair aqui com 10 envelopes de R$1.000. Envelope de 10, envelope de 500. Olhar os privilégios. Paulo diz que é muita fonte de lucro a fé. A fé é muita fonte de lucro. Tem muito privilégio. Mas eu entendi, irmãos, que se eu viver para os privilégios dessa vida, eu vou perder todos da eternidade. Eu não quero perder nenhum privilégio na eternidade. Vocês vão me conhecer na eternidade. O corpo glorificado que eu vou ter. A glória do nome de Jesus que vai estar sobre a minha cabeça. E como eu vou andar de cabeça erguida por toda a eternidade. Porque enquanto eu estive aqui, não fui atrás de dinheiro, de carro, de casa, de privilégio nenhum. Eu quero muito privilégio, mas no céu, na eternidade. 3. Esse Aimás que correu atrás de privilégio, ele era um bom homem e vinha com mensagem. Eu não falei para vocês que vocês são ovelha e os lobos, facinho devora vocês? Eu já falei com o irmão aqui, e acontece muito isso. Já conheci, irmãos, pastores que com o decorrer do tempo vão mostrando, né? Assim como a febre dá indicativo de uma doença maior, então tem pastor que durante o ministério dá umas febres no ministério. Mostra às vezes que o pastor não é muito confiável na área financeira, mostra que ele não é muito confiável na área emocional, mostra que ele não é muito confiável na área da língua, mostra que ele não é muito confiável na área da família, na área dos olhos. É umas febres que vai dando no ministério do pastor. Mas, irmãos, é um pastor abençoado, ele visita, ele toma café com os irmãos, ele ora, e ele orou por um irmão e foi curado, ele orou por outro, ele visitou por outro, aconteceu muita coisa. É um pastor bom. Passou o tempo e viu que a febre e a doença veio e caiu num pecado feio. E muitos continuam sendo pastoreados por pessoas assim. Chama dentro de casa e ora por mim, pastor, põe a cabeça. Abre a Bíblia para mim, pastor. Me orienta, pastor. Aí fala assim, vem o pastor chato, vem o pastor duro, fala assim, irmão, não faz isso. Não, pastor, é um bom homem, fez muita coisa para a obra, trabalhou muito, pastor, já tinha que ter conhecido nas épocas de ouro. Eu não estou descredibilizando nada, irmãos, não estou dizendo que não valeu nada, tudo foi para o lixo, nada. Quem sou eu?
Mas o que eu estou dizendo é, não é porque é um bom homem, não é porque vem com uma mensagem que é um bom mensageiro. Aimás, quando Davi viu ele vindo, disse, é um bom homem, ele tem uma boa notícia. Aimás tinha uma boa notícia? Sim ou não? Tinha, irmãos. Aimás chegou para Davi e falou o seguinte para Davi, os seus inimigos foram derrotados. Os inimigos de Davi foram derrotados? Era uma boa notícia? Aí Davi pergunta, e o jovem Absalão? Aí o que Aimás diz? Eu não vi, tinha uma confusão. É aquele pastor que vai entrar na tua casa e só vai te falar as vitórias. Só tapinha nas costas, só tem mensagem boa. Quando vai dizer para você, olha, teu filho morreu. Teu filho foi morto. Não tem coragem de trazer tudo que viu. Primeiro porque não vê tudo. Porque Deus só mostra aquele mensageiro que é fiel. Se não é um pastor fiel, Deus não mostra tudo. Deus mostra as coisas em confusão. Aí você recebe na sua casa, recebe dentro de você pastores confusos, mensageiros confusos, com mensagens confusas. E aí você vive um evangelho confuso. Que de um dia dá certo, o outro dia não dá mais. Que um dia funciona e o outro dia não funciona. Por quê? Porque o mensageiro te trouxe uma mensagem pela metade. O mensageiro não viu completo. E ele não pode te falar, porque ele não viu. Então, quem são os mensageiros fiéis? São aqueles que olham para nós e diz tudo aquilo que Deus mandou dizer. Não importa se eu vou sorrir, não importa se eu vou chorar. Mas diz aquilo que eu preciso ouvir, ou aquilo que Deus mandou eu ouvir. Por quê? Porque é aí que tem libertação. Irmãos, não tem como você chegar para o médico e falar para o médico a metade dos seus sintomas. O que acontece? Como que o médico vai cuidar de você se você só falar para ele metade das coisas que você está sentindo? Como que o advogado vai defender a tua causa se você oculta e omite dele os fatos do processo? Não é? Então, como que Deus vai tratar totalmente do nosso espírito se Ele não nos mostra tudo aquilo que a gente precisa ouvir? Às vezes seria bom mesmo que a gente ocultasse algumas coisas do processo, ia ficar mais fácil vencer o processo. Só que é mentira, é mentira. E aí, do outro lado, a oposição coloca uma testemunha que traz aquilo que você ocultou, acabou para você. Então, é necessário ele ter a mensagem completa. Sabe outra coisa que é a característica do mensageiro? É que ele não vê por completo e ele corre para anunciar. Ele não viu tudo, ele não tinha visto a morte do filho de Davi, mas ele queria tanto o privilégio que ele, correu, chegou na frente do mensageiro fiel. E eu termino para vocês falando do mensageiro fiel. O mensageiro fiel, primeiro, ele é um cuxita, um etíope, ele não tem pedigree. Ele não é nem israelita, não fala bonito, não é filho de pastor, veio das drogas, veio do mundo, fala puxado, é meio gago. Era um cuxita, mas ele era servo. Ele estava ali para servir Joabe. Joabe fez, disse que ele já obedece. Ele estava no campo de batalha. Todo mensageiro está no campo de batalha, irmãos. Ele chega para Joabe e Joabe diz para ele: vai até o rei
Então Joabe diz para ele a quem ele deve ir, até o rei. E fala aquilo que você viu. E diz que ele se inclinou. Em sinal de lealdade a Joabe, em sinal de obediência. Está dizendo o seguinte, olha, aquilo que você diz é uma ordem. Estou indo. Não comerei, não beberei, não pararei para fazer nada. Eu vou. Esses dias eu até falei brincando para uns irmãos aqui, eu falei assim, imagine se Jesus fala o seguinte para vocês. Sai daqui da igreja e vai até a rodoviária. Porque lá eu tenho uma pessoa para vocês anunciar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão sair da igreja e vai ir até onde? Até a rodoviária. E Deus fala, vai depressa. Você vai ir depressa. Agora imagine, você está saindo, hora que você olha para o lado, tem uma pelota assim, ó, só de nota de R$100 no chão. E Deus diz para você, não olha para a direita e não olha para a esquerda. Você é tentado a parar e pegar. O dia que você fizer isso, você perdeu como mensageiro. Porque o mensageiro, quando foi igual Elias disse para Geazi, vai à frente e não cumprimenta ninguém. Não perde o foco, não desvia o olhar. E o cuxita foi. E ele tinha a mensagem completa. Ele disse para Davi, a parte boa, olha, o rei ganhou uma grande vitória hoje. E o jovem Absalão? Que todos os inimigos do rei têm o mesmo destino do jovem. Resumindo, Davi entendeu que ele estava morto. O mensageiro, verdadeiro mensageiro de Deus é aquele que traz tanto a mensagem de que Jesus morreu e trouxe salvação para todos, como também a mesma mensagem que diz, você deve negar a si mesmo e carregar a sua cruz. É o mesmo que fala da transformação, da paz que há no Evangelho, mas também que fala do pecado, da condenação e da rebeldia. Tem que trazer a mensagem completa, tudo aquilo que viu, tudo aquilo que foi ordenado a dizer. E essa é a minha oração, que nós sejamos mensageiros fiéis, que não correm por privilégios, e não tem medo. Ai, Senhor, essa pessoa é tão ignorante. Fazemos igual aquele homem que estava em Atos, capítulo 9, que Deus disse para ele, vai até a rua direita e um homem chamado Saulo está orando, vai e impõe as mãos sobre ele que ele vai ser curado. E diz que ele falou, Senhor, você sabe quem é esse homem que o Senhor está me mandando? É um demônio esse homem, é uma perturbação, ele veio aqui buscando a gente para matar. E Jesus disse, vai Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido. Tem muita gente que Deus está mandando, testemunha para o meu Paulo. E você fala assim, Senhor, esse Paulo é um demônio na minha vida, esse Paulo só persegue, esse Paulo só... E Deus está dizendo, ele é um vaso escolhido para mim. Então a gente é um mensageiro que escolhe quem a gente quer falar. Não devemos escolher. Devemos simplesmente obedecer. E o pior que aí, quando a gente chega igual Jonas em Nínive, né? Um bando de pecadores em seus demônios. Ou vocês aceitam, você vai para o inferno. Ou vocês aceitam, ou você vai para o inferno. E todo mundo aceitou. E quem quase foi para o inferno, se não foi, não sei, foi Jonas. Por quê? Porque todo mundo lá, feliz, porque Deus perdoou e Jonas estava irado.
porque Deus tinha salvado os ninivitas. Jonas estava igual o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo. Nínive toda foi salva e estava festejando no céu, e Jonas estava do lado de fora. Então, às vezes, quando a gente prega duro, seus demônios, seu aceita, olha só, cuidado para que o seu coração não seja igual ao de Jonas, porque aquela pessoa vai aceitar, e no final quem vai ficar bravo, vai ficar irado, quem vai ficar é você. Devemos ter compaixão, não falar como Jonas, e falar a quem o Senhor nos enviar. Pode ser o tribulado que for, pode ser a pessoa que for, o gadareno que for. Jesus liberta gadareno ainda nos nossos dias. Amém? Senhor, põe o teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, dando a eles ousadia, dando a eles autoridade, graça, para que eles vá adiante, levando o teu nome e o teu evangelho, que eles possam ser fiéis ao Senhor, fiéis ao teu chamado, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.